Começamos agora o nosso Lab News, agora um novo formato para você entender em 10 minutos tudo o que está acontecendo no mundo das organizações agênticas. Eu sou a Gabi, direto aqui do Marketing do Dalton Lab, e estou com meu amigo Diego. E aí, gente, eu sou o Diego, aqui do time de tecnologia do Dalton, e a gente vai falar um pouquinho para vocês das notícias das últimas semanas, dos últimos dias, de tudo que está acontecendo nesse mercado de IA, de negócios, de empresas, de tecnologia, para atualizar um pouquinho vocês. E tudo que está acontecendo nessa semana que a gente vai comentar aqui está muito ligado com o que o Rodrigo e o Marcelo acabaram de gravar no podcast, que são empresas que estão colocando IA em primeiro lugar, né, antes de remodelar os processos e ver ali as pessoas, que o famoso AI First, que está tão em moda, todo mundo agora quer ser AI First, estão pagando o preço por isso. Pois é, a nossa primeira notícia fala justamente sobre isso. A Ford teve que recontratar 350 engenheiros, porque o resultado que a IA estava gerando ficou aquém do esperado. Aquém? Aquém. E o VP deles acabou de admitir, ele falou literalmente, nós erramos, né? A fala dele foi, erramos ao achar que só introduzir IA já produziria um produto de alta qualidade. E aí vai a pergunta, Diego, a gente está vendo um movimento no mercado de empresas brasileiras indo pelo mesmo caminho e você acha que eles vão chegar num ponto que eles vão chegar à mesma conclusão ou vão continuar achando que é falta de prompt, as pessoas que não estão usando corretamente, ou o modelo de IA é ruim? Eles vão chegar nessa conclusão de um jeito ou de outro. A gente está aqui tentando deixar claro isso e educar que o caminho correto é olhe o seu processo, ajuste o seu processo, treine as pessoas que estão ali dentro e depois coloque IA. Você vai tomar essa decisão de um jeito ou de outro. Tomara que você siga pelo caminho feliz. Porque o caminho triste é esse que a Ford precisou fazer. Demitiu, agora precisou recontratar, vira um processo problemático, é burocrático, e às vezes numa empresa do tamanho da Ford, das maiores montadoras que a gente tem no planeta, talvez seja uma variação financeira ali razoável, pequena, não tão impactante. Talvez em algumas empresas brasileiras que vão estar fazendo esse movimento, o impacto será muito maior, e aí é um perigo. Então, o conselho geral é, primeiro processo, depois pessoas, por último ferramenta. Sempre isso. Boa. E a próxima notícia, ela não é dessa semana, mas ela está tendo uma repercussão aí durante algumas semanas. Inclusive, ontem a gente teve uma atualização, que foi a movimentação do governo Trump de levantar restrições a alguns modelos de IA. E você comentou muito isso com a gente aqui no escritório, então a bola é tua agora, Diego. Boa. Então, o que aconteceu nessas últimas semanas e essas últimas atualizações dessa semana, principalmente? Quando a Anthropic lançou o Fable 5, que era o modelo mais recente, que era o irmão mais novo do Mythos, que é o grande modelo secreto que eles sempre falam, o governo americano restringiu o acesso. Inicialmente restringiu o acesso para todo mundo que estava fora dos Estados Unidos e depois desligaram o acesso totalmente. Foi a primeira intervenção nesse nível desde essa revolução das IAs dos últimos 3, 4 anos. A gente nunca tinha visto algo nesse nível de impacto. Se a gente fosse fazer um paralelo até com o que já aconteceu no mercado, é um pouco do movimento do mesmo governo Trump com a aquisição do TikTok dentro dos Estados Unidos. Aquela discussão se a gente vai permitir uma empresa desse tamanho, que é cuidada e controlada e que tem seu acesso ali com o governo chinês, foi o mais parecido que a gente teve nos últimos anos, e aí o governo Trump desligou o Fable dentro dos Estados Unidos e acabou desligando no mundo todo. Essa semana, a OpenAI lançou 3 novos modelos, a sua linha do 5.6, que é o Terra, o Sol e o Lua. Esses são os nomes dos 3 modelos, cada um na sua variação. E o Sam Altman, quando fez a publicação no Twitter, falou também que o governo americano pediu para eles definirem quem teriam o acesso antecipado às 20 empresas, que é a mesma linha das empresas que receberam acesso ao Mythos, que só essas empresas têm, ninguém ainda tem acesso externo, e a ideia é que isso vá sendo cascateado para uso popular e comum empresarial no futuro, e o Sam Altman deixou claro ali que eles não estavam satisfeitos com a situação, mas entendem que é uma decisão que veio de cima. E ontem saiu uma publicação da Anthropic de que o Fable e o Mythos voltaram para o controle da Anthropic e eles vão começar a liberar nos próximos dias o acesso novamente para uso comercial, para uso das empresas. Então a gente está vendo agora talvez a primeira grande mudança no Ocidente, do nosso lado aqui do planeta, do Estado, do governo, passando a controlar e olhando com mais carinho para quanto de acesso a gente dá e o que pode ser feito com esses modelos. Então é uma preocupação, virou uma preocupação de segurança nacional e não só de qualidade de software ou de velocidade de competição entre as empresas. Agora isso começou a impactar também o governo. Isso aí começa nos Estados Unidos, mas provavelmente cascateará para a União Europeia, talvez aqui para a América do Sul, para o Brasil. Essa é uma discussão que pode ficar mais latente nos próximos anos. E ela está sendo tratada agora como uma infraestrutura estratégica, acesso restrito, risco de desligamento do dia para a noite. Então a gente vai testar o Fable quando chegar aqui. A gente conta para vocês depois como que está sendo o uso, mas exatamente essa virada das organizações agênticas, que é quando a IA ela deixa de ser ali só uma ferramenta e ela entra no organograma de verdade, ela vira ali uma infraestrutura estratégica da empresa, né? Exatamente dessa forma que a gente
acredita e defende. Então, vamos lá. Próxima notícia. A Uber queimou o orçamento de IA de 2026. Adivinha com o quê? Token Maxing. Cara, que loucura, né? A gente ouve muito desse movimento e todos esses termos, essas expressões que estão no hype, a gente sempre absorve isso inicialmente, muito rápido. Então, a gente aqui dentro do Dalton Lab sempre absorve, mas tenta lidar com isso com sobriedade. Então, sempre que esse papo surgiu, a gente sempre foi muito cauteloso. Sim. Tem uma frase muito famosa do Bill Gates que fala que medir qualidade de software pela quantidade de linhas escritas é a mesma coisa que medir a qualidade de um avião pelo peso dele. Não faz sentido. Não é essa a lógica. Mas hoje, como tudo é muito fácil, muito prático, usar o máximo limite parecia uma boa ideia. Vamos gastar o máximo possível, porque talvez a gente gere mais resultado. A Uber acabou caindo num cenário problemático. Eles gastaram todo o orçamento em 4 meses. E aí, o que você faz agora? Você triplica o orçamento para os próximos 8 meses que tem no ano? Você para de usar IA, o que você faz? Qual que é a dinâmica? Por que isso acontece? Sempre que a gente está numa onda de hype, IA é o grande hype dos últimos 2 anos e continuará pelos próximos, como tudo é novidade, às vezes as pessoas abraçam algumas teorias e algumas máximas sem pensar no fundamento por trás disso. Sim. Gastar o máximo possível nunca faria sentido. É a mesma coisa que querer gastar o máximo de dinheiro no mercado. Por que você faz isso se você não precisa comprar aquele produto, sabe? Não é necessariamente a melhor lógica e você não consegue medir com clareza se você está gerando resultado ou não. Porque a sua métrica de sucesso virou gastar mais. Você confundiu uso com resultado. Pois é, não faz sentido. E aí eu deixo uma pergunta para você. Se não é o token, o que você mediria na empresa para saber se ela está realmente funcionando? Boa. Cara, eu acho que a melhor forma de medir se IA está gerando resultado, ela vem antes de qual processo você decidiu colocar IA. Então, para você identificar se está gerando resultado, você precisa ter como é que era o seu processo antes, para ver se você ou reduziu o custo, ou aumentou produtividade e aumentou o resultado. Tudo depende de qual que é o processo. Se você vai colocar IA em tudo, primeiro, você não sabe se tudo precisa de IA. Segundo, como é que você mede tudo? É muito difícil. Começa medindo pequeno, depois você expande. Então, embora eu entenda que, e a gente acredita muito nisso, IA traz muita velocidade, e é verdade, tudo é muito rápido de ser construído, de ser usado, de ser testado. Mas começa pequeno, vê o resultado e depois expande. Não entra nessa pira, nessa doideira de, cara, coloca em tudo, libera para todo mundo e vamos começar a usar, e quem usar mais será premiado. Não necessariamente essa é a lógica. E fora o favor que você gera dentro da empresa, Pois eu fui no evento no começo do ano, o CMO Summit, eu conversei com o pessoal de marketing lá, e eles estavam apavorados, tipo, cara, esse evento aqui tá sendo totalmente AI. Na minha empresa, a gente só fala de IA e meu chefe acabou de contratar o Copilot. Meu chefe fez um treinamento de cloud com a equipe inteira e agora é obrigatório todo mundo fazer um agente de IA. E aí a pessoa ela não sabe nem em que momento ela vai usar aquele agente de IA, ainda mais em marketing, que a gente tem muito processo que é criativo, que é estratégico, que a gente precisa ali do fator humano. Mas as pessoas elas estão ficando apavoradas porque a IA ela está sendo usada como forma de ameaça também. Pois é. Tem uma historinha engraçada que é... Eu não sei se ela é real, mas é um conto que acontece num governo da Índia, que tinha um problema que tinha muitas cobras. E aí o governo indiano disse o seguinte: pessoal, se vocês trouxerem as cobras pra gente, e a gente vai efetivamente matá-las, vocês vão receber uma recompensa em dinheiro. Ótimo. Então o que eles fizeram? Começaram a juntar essas cobras e levar. Só que aí as cobras estavam acabando. O que eles começaram a fazer? Começaram a criar cobras, porque eles querem ganhar mais dinheiro. Então você não resolveu o problema porque o incentivo está ruim. Então a dinâmica que precisa, esse cuidado que precisa ter, principalmente na alta liderança, na gestão, é prestar atenção em qual que é o incentivo que a gente quer que as pessoas tenham. Então o incentivo que eu quero que a Gabi tenha não é que ela crie só mais conteúdo. O resultado final que a gente quer não é conteúdo, não é mais texto escrito ou mais postagem. O nosso resultado não é numérico só, não é volume. Nosso resultado é outro, talvez seja alcance, talvez seja posicionamento, talvez seja reconhecimento de marca. É aqui que a gente tem que estar olhando. Se o nosso incentivo for volume, cara, a gente vai pedir para o GPT criar 500 conteúdos. Talvez desses 500, 400 serão ruins, mas ela está batendo a meta dela. Então a dinâmica é ir atrás velocidade, mas direção é mais importante do que velocidade. Exatamente, aí você matou. Vamos para a próxima notícia. Quarta e última notícia mostra mais uma vez que agentes de IA estão deixando de ser piloto e realmente virando linha de orçamento. Né? Isso porque a Gartner, que aqui ó, deixa eu não falar besteira da empresa, é uma das principais empresas globais de pesquisa e consultoria de tecnologia, projetou para 2026 $206,5 bilhões em softwares para agentes de IA. Então, agentes já viraram linha de orçamento, mas a gente sabe que comprar software de agente não resolve, não vai fazer você se tornar uma organização agêntica. Exato. A gente saiu daquele cenário onde a gente questionava se o ChatGPT é tudo isso mesmo, será que o Gemini é bom, será que o Claude é bom? A gente já passou desse momento,
dessa primeira onda do hype. Cara, essas ferramentas são boas, elas entregam resultado e a gente está indo para esse caminho agora de agentes. São eles autônomos, gerando resultado e construindo soluções e resolvendo algum problema. Então, essa volumetria indica que o mercado está reconhecendo que isso é uma realidade, que isso não é só um conto ou só uma onda a ser surfada, mas é o que a gente sempre diz, vamos com cuidado. Não coloca todo o seu orçamento, não vai demitir todo o seu time de tecnologia, por exemplo. O que pode fazer é correr o mesmo risco e erro que a Ford cometeu. Exatamente. Que a gente comentou no começo do vídeo. Você pode cair no mesmo problema de, cara, eu não preciso mais do meu time de tecnologia porque o meu Cloud Code constrói tudo aqui. Você fica, cara, não é bem assim. Talvez ele construa tudo, mas talvez não com a mesma segurança. E principalmente, que é um ponto que eu acho que a gente sempre olha menos, o problema não é construção. Tecnologia, produto, software, nunca foi sobre só construção, mas manutenção e longevidade. Então, um software bom, ele não é bom porque ele foi muito bem construído, mas porque ele é muito bem mantido, porque você é muito bem atendido quando você usa ele, porque ele corrige o problema que você tem. Então, é sempre olhar para isso. O volume financeiro é muito grande. O mercado já entendeu que agentes de IA é uma realidade, não é nem um futuro mais, já é uma realidade. A questão é como você implementa e principalmente como você mantém isso. Sim, aí como que você explica isso para um CEO que acabou de vir a Gartner, que é uma grande Pois é. referência, tendo essa linha de orçamento exorbitante para 2026? Como que você explica para ele que não é o software de agente que ele vai comprar, que é realmente ali a transformação que você precisa ter dentro da sua companhia? Boa. Eu sempre gosto de falar que a primeira coisa que ele precisa entender é que a empresa que ele tem hoje não é a empresa que ele vai ter nos próximos 5 anos. E quanto antes ele se antecipar a esse movimento, melhor para ele. Então, o que eu faria é, pessoal, como é que estão os nossos processos internos? Ele, enquanto alta liderança, seja CEO ou um diretor, a gente está sendo fluente nesse processo? As coisas estão fluindo com qualidade? Será que a gente tem algum gargalo aqui e ali? Vamos olhar para isso e vamos tentar resolver essa dor. Antes de querer olhar para o global, para o gigantesco, para os 205 bi, vamos olhar talvez para R$1 milhão, para R$100 mil, para R$50 mil. Vamos olhar para uma realidade pequena, gerar resultado nessa realidade pequena, e aí a partir daqui a gente avança. A mecânica sempre precisa ser essa. Toda mudança muito grande, ela começa com pequenos passos. Com IA não é diferente. A diferença é que com IA está mais rápido, mas ainda são pequenos passos que a gente precisa tomar, não tem jeito. Bom, esse foi o nosso Lab News da semana. Se tem alguma notícia que você quer que a gente comente, deixa aqui nos comentários. A gente vai disponibilizar também uma newsletter com essas notícias um pouco mais aprofundadas, então vai ficar aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. É isso, gente. Se inscreva no nosso canal, dê o like, deixe seu comentário. É muito importante pra gente esse feedback de vocês. E conte com a gente até a próxima edição do Lab News. Até a próxima. Tchau, tchau.